Olá, nosso vídeo de hoje é bem curioso. As instituições religiosas, elas se enquadram no terceiro setor? Mas antes, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal e ative o sininho aí, ó, para qualquer outro vídeo chegar a notificação para você. Bom, existe uma polêmica muito grande. As instituições religiosas, elas são terceiro setor ou não? O que é um terceiro setor? Exemplos de terceiro setor, o que são ONGs, o Código Civil Brasileiro no terceiro setor, e as igrejas, elas são caracterizadas no terceiro setor ou não? E nós vamos concluir esse vídeo dizendo para você se a igreja, ela faz parte do terceiro setor ou não. O que é o terceiro setor? O terceiro setor, ele é a divisão criada pelos Estados Unidos. O primeiro setor, ele é constituído pelo Estado. O segundo, pelos entes privados que buscam fins lucrativos, ou seja, o mercado, o comércio, as lojas, as indústrias. E o terceiro setor, ele é formado pelas organizações privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços públicos, popularmente conhecida como ONGs, associações. Então, assim, para a definição desse terceiro setor, a gente pode definir da seguinte forma: ele é o conjunto de atividades voluntárias desenvolvidas em favor de uma sociedade por organizações privadas não governamentais e sem um objetivo de lucro, independentemente dos demais setores, Estado e mercado, embora com eles possa firmar parceria e deles possa receber investimentos públicos e privados. Existem muitos órgãos, instituições com fins lucrativos que apoiam as associações e as ONGs com vários projetos. Eu acredito que você conhece alguma que faz dessa forma, ajuda, tem pessoas físicas que ajudam ONGs, que ajudam associações, se cooperam mutuamente para que as coisas aconteçam na sociedade. Então, quais são os exemplos de terceiro setor? As organizações não governamentais, as associações privadas, condomínios, cooperativas também é caracterizada como terceiro setor, tá? Então, assim, quando a gente fala da ONG, o que é uma ONG? ONG é a sigla para Organização Não Governamental, ou seja, as organizações não governamentais, elas são caracterizadas como ONG. Elas são instituições criadas sem ajuda ou vínculo com o governo, geralmente de fundo social e sem fins lucrativos. A ONG, ela caracteriza por ações de solidariedade nas políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em favor de população excluída das condições da cidadania ou também pelos direitos dos animais. As ONGs, elas fazem parte do chamado terceiro setor da economia. Então nós vemos isso no nosso dia a dia, muitas ONGs aí de apoio em defesa aos animais, muitas ONGs em defesa da mulher, da criança, do adolescente, do idoso. Então elas são caracterizadas como terceiro setor. Igreja não é ONG e não pertence ao terceiro setor. Josana, tem certeza? Eu vou dizer para você o que? Depende. Hoje que existe essa imensa confusão. Inclusive, os juristas, entre eles, também não se entendem. Por quê? No sentido de que as igrejas pertenceriam ao denominado terceiro setor. Alguns encaram a igreja como uma ONG, uma organização não governamental. Outros como uma espécie de associação civil. Quando eu digo para você, a legislação ela é bem clara. Exemplos de qualquer culto, assim denominados pela Constituição Republicana, foram batizados pelo Código Civil Brasileiro de organizações religiosas. De pronto, devemos ter em vista que não podemos, sob hipótese alguma, comparar ou confundir uma organização religiosa com uma associação civil. Concordam? Então, para isso, aquelas igrejas todo um tratamento constitucional e também legal diferenciado em razão de sua natureza, enquanto estas são reguladas pelo Código Civil e pela legislação.
Embora sejam diferentes, as associações e organizações religiosas podem se confundir por conta de suas semelhanças. Veja quais são as semelhanças e veja quais são essas diferenças. Ambas elas são entidades sem fins econômicos. Todas elas são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas necessitam de um estatuto social para serem constituídas. E ambas buscam promover o bem para a comunidade onde estão inseridos. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado, tá bem claro isso aí. Já as organizações religiosas, incluída pela Lei número 10.825, de 22 de 12 de 2003. O Código Civil, ele fez um importante remendo legislativo que propicia, pela Lei 10.825 de 2003, que as instituições com objeto na crença e no transcendental, tais como as igrejas, as sinagogas, os mosteiros, as casas de candomblé, centro espírita, salões do reino, entre outros, possuem a natureza jurídica de direito privado na forma de organização religiosa. Então, podemos entender agora se as igrejas elas são caracterizadas como terceiro setor. Aí eu vou dizer para você, depende. Depende, Josana? Exatamente, depende. Igreja que não faz parte de uma organização religiosa, que não é uma organização religiosa, ela tem o seu CNAE apenas como organização religiosa. Nós temos aqui, ó, no CNPJ, o Código e Descrição da Atividade Econômica Principal. Vejam aqui na nossa tela que existe um código específico para essa descrição da atividade econômica principal, que é o 94.91.000, e diz o que? Atividades de organização religiosas ou filosóficas. Mas cá embaixo, na Código e Descrição da Natureza Jurídica, também me diz que o que? Organização religiosa com esse código 322 dígito 0. Atentem para isso aqui. Mas esta aqui é uma igreja. E esta igreja, ela também tem no seu Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias, que é o CNAE. Lá em cima nós temos o primeiro, que é a atividade econômica principal. Ela é o quê? Atividade de organização religiosa. Cá nos CNAEs secundários, ela me traz CNAEs que ela remete a quê? A associações, que é a educação infantil, a creche, a atividade de associações à defesa de direitos sociais, a atividade de organizações associativas ligadas à cultura e à arte e atividades associativas não especificadas anteriormente. Essa instituição aqui, ela é uma instituição religiosa e também faz parte do terceiro setor. Mas tem um outro CNPJ aqui que eu vou mostrar para vocês que ele já tem uma diferença. Ele está me dizendo o quê? Só tem o CNAE principal de atividades de organização religiosas ou filosóficas. Aí quando vai no CNAE secundário, ela me diz o quê? Não informada. Então ela só tem a atividade de organização religiosa. Mas existe uma falha nesse CNPJ aqui, que é o Código de Descrição da Natureza Jurídica. Ela não pode ser esse código de associação privada. Ela tem que ser o código, voltando o slide, nós vamos perceber que aqui no Código de Descrição da Natureza Jurídica deveria ser organização religiosa. Então, no segundo CNPJ que a gente trouxe de exemplo aqui, a gente percebe que ela é apenas uma instituição religiosa, tá? E aqui esse CNPJ, ele precisa de uma correção. Então verifique aí se a sua igreja está com o CNPJ correto, onde a gente está aqui orientando a você como que deve ser. Observe o CNPJ da sua igreja. Caso ele esteja como associação privada,
é necessário fazer uma assembleia com a pauta de alteração do código e descrição da natureza jurídica. O contador não pode de forma nenhuma fazer essa alteração se essa ata não tiver registrada em cartório e deliberada em ata, em assembleia, para essa mudança. Então, o código para instituição religiosa 399, associação privada, está errado. O código correto é o 322.0, que dá a organização religiosa. Por conta de todas essas semelhanças que a instituição religiosa tem com ONGs e associações, recebemos em nosso escritório diversas igrejas que não foram constituídas de maneira correta, utilizando a natureza jurídica de associação privada. Cuidado, que isso é muito perigoso. Então, temos que estar atentos a essas correções, seja ela pelo próprio líder religioso, pelo secretário da igreja ou o próprio colega contador. Então, esse vídeo aqui, ele tira a dúvida se a igreja pertence ao terceiro setor. Então, nossa resposta é depende. Depende de observarmos a natureza jurídica, o KNAI de cada instituição religiosa, se ela é apenas uma instituição religiosa ou se ela também pertence ao terceiro setor. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe e leve essa mensagem para outras pessoas aprenderem sobre o que é certo e o que é errado em um CNPJ de instituições religiosas. Comente aqui se você gostou, se você tem outras dúvidas. Na medida do possível, a gente vai estar gravando vídeos de acordo com aquilo que vocês estão nos questionando. Este vídeo é fruto de uma dúvida de muitas pessoas perguntando se a igreja faz parte do terceiro setor. Eu acredito que eu respondi você. Se respondi essa dúvida, deixe seu comentário abaixo. E se tiver mais dúvida e não ficou bem esclarecido, pode comentar aqui. Estamos à sua disposição. Temos mentoria também para contadores que queiram também fazer o compliance dentro das igrejas e também fazemos mentoria para líderes religiosos, secretários e tesoureiros de igreja. Estamos à vossa disposição. Curta, compartilhe e clique no sininho para que nós possamos aumentar o nosso número de visualizações e também levar essa mensagem para outras pessoas que queiram esse conhecimento. Entre em contato com o nosso link aqui. Aqui abaixo tem o link da nossa mentoria. Muito obrigada!